Ao longo dos séculos, a gente vê que a ciência tenta provar a fé de uma forma mais material e de uma forma assim que seja entendível no ponto de vista psicológico e médico. Das duas, uma. Sempre que a ciência se dispõe a estudar as circunstâncias da morte de Cristo, ou os pesquisadores enveredam pelo ateísmo e repetem conclusões preconcebidas, ou se baseiam exclusivamente nos fundamentos teóricos dos textos bíblicos e não chegam a resultados práticos. Mas nessa situação, o médico legista americano Frederick Zugibe, ele agiu completamente diferente. Ele é um médico legista, professor da Universidade de Colômbia, conceituado perito criminal em todo o mundo. Ele dissecou a morte de Jesus com a objetividade científica da medicina, coisa única nos nossos dias, trazendo a imparcialidade do estudo. Ele é temente a Deus e é católico fervoroso. E esse estudo que ele desenvolveu só fez crescer a sua fé, unindo a sua experiência prática na medicina associado ao amor a Deus. Então, Zugibe, ele escreveu 3 livros e mais de 2.000 artigos sobre esse tema, todos publicados em revistas especializadas. Os flagelos sofridos por Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Zugibe, levou mais ou menos 18 horas, levando em consideração desde a agonia do Monte das Oliveiras até a crucificação e morte. O interesse pelo assunto surgiu em 1948, quando ele estudava biologia e discordou de um artigo sobre uma causa-morte de Jesus. A partir de então, ele veio estudando, pesquisando, até chegar a fazer seus experimentos práticos e tirar suas conclusões. Nesse período, ele utilizou mais de 50 anos de sua vida dedicando-se a esse tema. O ponto de partida é o Jardim das Oliveiras, quando Jesus se dá conta do sofrimento que o circunda, a condenação, açoitamento e a crucificação. Os relatos bíblicos revelam que nesse momento o seu suor se transformou em gotas de sangue que caíram ao chão. Esse é um relato feito pelo apóstolo São Lucas, que era médico também, e que fez um relato aproximado da medicina. O fenômeno é conhecido nada mais nada menos como hematidrose. E é muito raro na literatura médica, mas quando ocorre nos indivíduos, acontece na situação de forte estresse mental, medo e sensação de pânico. Nessas situações, as veias das glândulas sudoríparas, elas se comprimem de tal ponto que chegam a se romper e o sangue mistura-se então ao suor que é expelido pelo corpo. Então, segundo o relato de Zugibe, ele diz: ele foi vítima de extrema angústia mental e isso drenou e debilitou a sua força física até a exaustão total. Zugibe, ele relata esse fato no ponto de vista bíblico, aonde São Lucas ele relata que Jesus caiu no chão e orou. Ele observa que isso é uma indicação de sua extrema fraqueza física, já que era incomum que um judeu se ajoelhasse durante a oração. Geralmente os judeus eles oram em pé. A palidez com que Nosso Senhor Jesus Cristo é relatado enquanto está no Jardim das Oliveiras é um reflexo médico de que seu medo e angústia em situações de perigo faz com que o sistema nervoso central acione o fluxo sanguíneo para partes mais internas do corpo, na intenção de drenar os órgãos vitais. Então, nessas situações, o sistema nervoso central ele faz essa migração da drenagem sanguínea para proteger os órgãos vitais, principalmente o cérebro, coração, rins e pulmão, na intenção de fazer com que o indivíduo ele desenvolva um raciocínio no momento de desespero ou fuga. Após a condenação de Jesus, ele é violentamente açoitado por soldados romanos por ordem de Pôncio Pilatos, o prefeito da Judéia. Para descrever com precisão os ferimentos causados pelo açoite, Zugibe pesquisou os tipos de chicote que eram usados no flagelo dos condenados. Em geral, eles tinham 3 tiras e cada uma possuía uma ponta com pedaços de ossos de carneiro. Ou seja, 3 tiras e cada tira possuía uma ponta com pedaços de ossos de carneiro. Então, ao todo, Jesus recebeu 39 chibatadas, que era previsto na chamada lei mosaica,
Como se tratava de um chicote com 3 vias, então na verdade ele levou 117 golpes, já que o chicote tinha 3 pontas. As consequências médicas de uma violência tão grande cumula em edema pulmonar, convulsões e síncope, além de lacerações no baço e no fígado, devido a uma situação extrema de uma exigência física muito intensa. Ao final do açoite, uma coroa de espinhos foi cravada na cabeça de Jesus, causando sangramento no couro cabeludo, na face e na cabeça. Também neste ponto do Calvário, no entanto, interessa a explicação da necrópsia. O que a coroa provocou no organismo de Cristo? Os espinhos atingiram ramos de nervos que provocam dores lancinantes quando são irritados. A medicina explica. É o caso do nervo trigêmeo na parte frontal do crânio e do grande ramo occipital na parte de trás. As dores do trigêmeo são descritas como as mais difíceis de suportar, e há casos em que nem a morfina resolve amenizar aquela dor tão intensa. Zugibe, ele entrevistou botânicos e em Jerusalém conseguiu sementes de 2 espécies de arbustos espinhosos. Ele plantou em sua casa e elas brotaram e cresceram. O pesquisador concluiu que a planta usada para fazer a coroa de espinhos de Jesus foi o espinheiro de Cristo sírio, um arbusto comum no Oriente Médio e que tem espinhos capazes de romper a pele do couro cabeludo. Após o suplício dessa coroação, amarraram nos ombros de Jesus a parte horizontal de sua cruz, cerca de 22 quilos, e penduraram em seu pescoço o título, placa com o nome e crime cometido pelo crucificado, que em grego chama-se de crucários. Seguiu-se então uma caminhada que, segundo os cálculos de Zugibe, chegaria a 8 km. Segundo ele, Cristo não carregou a cruz inteira, mesmo porque a estaca vertical costumava ser mantida fora dos portões da cidade, no local onde ocorriam as crucificações. Ele classifica como improvável que Jesus Cristo tenha carregado a cruz completa em todo o seu percurso, uma vez que a cruz pesava de 80 a 90 quilos. E a cruz, o vertical, ele tinha 2,34 metros por 2 metros de envergadura, que correspondia à cruz na parte horizontal. Ao chegar ao local de sua morte, as mãos de Jesus foram pregadas à cruz com os pregos de 12,5 centímetros de comprimento. Esses objetos perfuraram as palmas de suas mãos, pouco abaixo do polegar, região por onde passavam os nervos medianos, que geram muita dor quando feridos. Já preso à trave horizontal, Jesus Cristo foi suspenso a essa trave, encaixada na estaca vertical. Os pés de Jesus foram pregados na cruz, um do lado do outro e não sobrepostos como a gente conhece. Os pregos perfuraram os nervos plantares, causando dores lancinantes e contínuas. Preso à cruz, Cristo passou a sofrer fortes impactos físicos. O médico legista reconstituiu a crucificação com voluntários assistidos por equipamentos médicos. Os voluntários tinham entre 25 e 35 anos e o monitoramento físico incluiu o eletrocardiograma, a medição da pulsação e a medição da pressão arterial sistêmica. Os eletrodos cardíacos foram colocados ao peito dos voluntários e ligados a instrumentos para testar o estresse e os batimentos cardíacos. Todos os voluntários observaram que era impossível encostar as costas na cruz. Eles sentiram fortes câimbras, adormecimento das panturrilhas e das coxas e arquearam o corpo numa tentativa de esticar as pernas. A partir desse derradeiro, corajoso e ousado experimento realizado por Zugibe, ele passou a discutir o que causou de fato a morte de Cristo. Ele analisou 3 teorias principais: asfixia, ruptura do coração e choque traumático hipovolêmico. A teoria mais propagada anteriormente era a da morte por asfixia. Ela jamais foi testada cientificamente. Essa hipótese sustenta que a posição na cruz é incompatível com a respiração, obrigando a vítima a erguer o corpo para conseguir respirar. O ato se repetiria até a exaustão, o condenado morreria por asfixia quando não tivesse mais força de se mover. Isso foi defendido pelo francês Pierre Babet, o cirurgião, que se baseou em enforcamentos feitos pelo exército áustrio-germânico. Zugibe classifica essa tese como indefensável, sob a perspectiva médica. Os exemplos do exército e do campo de concentração não valem porque os prisioneiros eram suspensos com o braço diretamente acima da cabeça,
e as pernas ficavam soltas no ar. Em relação à crucificação, o condenado é suspenso pelos braços no ângulo de 65 a 70 graus do corpo e tem os pés presos à cruz, o que lhe dá alguma sustentação. Experimentos feitos com voluntários atados com os braços para o alto da cabeça mostraram que, em poucos minutos, eles ficaram com a capacidade vital diminuída, pressão sanguínea em queda e aumento da pulsação. Com certeza ele estava com taquicardia. Por fim, a conclusão final de Frederic Zugibe é que Nosso Senhor Jesus Cristo ele morreu de choque volêmico, houve uma baixa muito grande da pressão arterial, ataque cardíaco com aumento da pulsação, e ele morreu de parada cardiorrespiratória por choque hipovolêmico. Essa foi a causa da pesquisa e que até hoje é a mais aceita.